Olá, seja bem-vinda ao Música em Casa. Eu gostava muito de Obrigada. perguntar o teu início na música. Como é que tudo começou? Como é que tudo começou? Em termos de aprendizagem ou enfim, do gosto pela música? Acho que os dois. Ora, eu sempre ouvi muita música em minha casa, música clássica, porque o meu pai é assim um grande melómano, portanto ele gosta muito de música clássica e estávamos sempre, o background lá em casa era sempre ópera, sinfonias. Portanto, sempre tive um contato com música clássica desde muito pequenina. E depois, enfim, as coisas foram. Sempre gostei muito de cantar, estava sempre a cantarolar lá por casa. E depois entrei para o conservatório. Não entrei assim muito cedo, ou seja, comecei a estudar música relativamente tarde. Um, porque eu sempre quis estudar canto e, portanto, esperei até aos meus 17 anos para entrar no conservatório. Portanto, só aí comecei a aprender música formalmente, digamos. Entrei para o conservatório e imediatamente comecei a aprender o canto com uma base clássica, obviamente, e também a minha voz era bastante, adaptava-se muito bem ao canto clássico e pronto, e foi aí que tudo começou. E tu aí sentias que ias fazer música de vida ou vias também como um passatempo, digamos? Assim, ao início não, obviamente, ao início o que eu gostava de fazer, a minha motivação para entrar no conservatório foi aprender a cantar, como deve de ser, não é? Mas nunca pensei em fazer disso a minha vida. Na verdade, eu, na altura, quando entrei no conservatório, estava no 12º ano, portanto, e depois entrei na Faculdade de Direito e, portanto, durante muitos anos estive a conciliar os dois cursos ao mesmo tempo. Simplesmente as coisas começaram a desenvolver muito rapidamente a nível do conservatório. E à medida que a minha formação ia avançando, comecei a perceber de facto que talvez fosse esse o caminho para mim, não é? E depois o convite para ir para Londres surgiu, e aí então, pronto, a escolha foi feita de uma forma natural. E como é que veio esse convite e como é que foi essa mudança para Londres? Olha, esse convite surgiu porque, entretanto, eu, enquanto estava no conservatório, comecei também a ter aulas privadas com o professor António Salgado, no Porto, ou seja, ia todos os sábados à casa dele, de Coimbra ao Porto, para ter aulas com ele. E ele organizou uma masterclass em Portugal com o diretor da Guildhall School of Music and Drama, que é na altura, que foi a escola onde eu estudei, aqui em Portugal. Portanto, eu fui fazer essa masterclass com esse senhor e, e ele, pronto, gostou muito de mim e convidou-me para fazer as audições de entrada, que seriam daí a uns meses, para a Guildhall. Eu fiquei assim muito feliz, obviamente, mas claro, vou fazer as audições, mas isso não é garantia nenhuma de entrar numa escola como a Guildhall. Depois, pronto, fui fazer audições, entrei e, claro, que era daquelas oportunidades que não podíamos mesmo deixar escapar, não é? Que aparecem uma vez na vida. Obviamente que tive que pensar, deixei o curso de Direito que estava a fazer e vim para Londres. E como é que foi essa mudança a nível de cidades, não é? É um outro mundo. Olha, foi desafiante, obviamente, porque, enfim, podes imaginar, eu estava habituada a estudar num conservatório em Coimbra, não é? E depois vou para Londres, uma das maiores escolas do mundo, altamente competitiva. Portanto, assim, um choque logo do início, não é? Sozinha, sem amigos, sem família, sem ninguém, ainda bastante novinha, portanto, foi assim um choque muito grande. Ainda demorei assim uns meses para me adaptar à nova realidade, obviamente. Pois imagino na escola em si, né? Passamos de uma escola pequena, digamos, não é? Para uma escola Exato. com uma competição. Como é que foi essa adaptação? Achas, Olha, tinhas a noção do mundo real da música quando estudavas? Ou foi só depois?
lá. É assim, claro que tu quando chegas à Guildhall e tens alunos do mundo inteiro e alunos que são escolhidos, ou seja, para estar ali, não é? Portanto, à partida são todos muito bons. eh, Chegas e dizes, ok, então isto é que é o real world, isto aqui é de facto, ok, é isto que está a acontecer. Portanto, ainda por cima, como digo, estás sozinha, percebes, sem amigos, sem ninguém, numa escola muito competitiva. Olha, eu vou-te dizer, os meus primeiros meses é de facto, o que é que tu te agarras nessas situações? É estudar, 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 é tentar ser cada vez melhor. E era isso que eu fazia. Eu, durante muito tempo, os meus anos na Guildhall foram de muito estudo, muito estudo, muito estudo. Eu descansava vocalmente uma vez por semana e todos os dias, um, além da minha prática vocal, era estudar tudo, tudo, era ver concertos, era estudar, era ouvir música, era fazer research, ou seja, portanto, concentrada o máximo no meu estudo e na minha formação. Um, eu acho que só comecei de facto a desfrutar de Londres quando entrei no mundo profissional, porque durante a minha formação o meu hobby era ir ver concertos e desfrutar de tudo o que há em Londres a nível cultural, porque isso também fazia parte da minha formação, obviamente. E estar num sítio como Londres, aliás, eu vivia mesmo ao lado do Barbican Centre, portanto posso dizer que todas as noites ia ver um grande artista, percebes? Ok, quem é que eu vou ver hoje? Portanto, é assim, sim, uma situação de não podia esperar melhor, não é? Para uma formação de excelência, de facto, a todos os níveis. E tu tinhas já, a tua formação pensavas já nos projetos que tens feito, ou estar numa casa de ópera mesmo, já tinhas isso? Não, olha, de facto não tinha. Até te vou dizer que eu estava, obviamente, muito concentrada na música clássica, não é? Ali a minha vida pegou muitas partidas, partidas muito agradáveis, mas que eu nunca esperei, enfim, ir por certos caminhos que depois acabei por tomar. Mas, de facto, na altura, na minha formação, estava de facto muito concentrada na minha formação como cantora lírica, obviamente. Portanto, o meu objetivo era de facto trabalhar como cantora lírica em produções de ópera, fazer concertos de líder, melodia, recitais, tudo o que uma cantora lírica faz, não é? E foi isso que fiz durante muitos anos na minha carreira, até, até as coisas enverdarem por outros caminhos. Por exemplo, fala-nos um bocadinho do projeto que fizeste do Fantasma da Ópera. Eu vi. Pronto, e esse foi de facto a primeira Sim. grande surpresa que apareceu na minha vida, na minha carreira. Portanto, eu depois de estar na Guildhall, só assim para contextualizar um bocadinho, no fim da minha licenciatura, eu ganhei um prémio num concurso em Espanha, o concurso de Jaume Maragall, para ir fazer uma espécie de um Young Artist Program, não sei muito bem como é que isso se traduz em português, um estágio profissional, digamos, numa, numa instituição em França, em Marselha, ligada à Ópera de Marselha, e portanto eu estive um ano a fazer esse estágio profissional e depois voltei a Londres. Ou seja, esse foi o primeiro, foi a minha entrada no mundo profissional. E durante 10 anos eu fiz uma carreira de cantora lírica pura e dura. O Fantasma da Ópera. Como é que eu chego ao Fantasma da Ópera? Ora, já há algum tempo, o meu agente na altura, que era um agente ligado à música clássica, à erudita, um, telefonou-me e diz-me: Olha, Lara, tive aqui um telefonema da equipa de casting do Fantasma da Ópera a perguntar se tu estarias interessada em fazer uma audição para o musical. E eu, ora bem, entrar no musical é coisa que nunca na minha vida eu pensei, não é? Porque é assim, é que era daquelas coisas que eu nem ia ver, percebes? Não tinha interesse nenhum, não era de facto uma coisa que me interessasse. Um,
acho que nem nunca na vida tinha visto o Fantasma da Ópera, se queres diga-me sinceramente. Portanto, recebo este telefonema para fazer o papel da cantora da ópera, não é? Que é a Carlotta Giudicelli. Eu comecei a pensar, ora bem, nessa altura da minha vida, isto é importante contextualizar, eu tinha acabado de ter a minha primeira filha. Portanto, a minha filha tinha 1 ano para aí. E eu estava naquela fase da minha vida em que estava um bocadinho frustrada com a dificuldade que é conciliar uma família, nomeadamente um bebezinho, com esta necessidade que uma cantora lírica que faz uma carreira internacional tem que estar sempre em movimento. Portanto, o que é que acontece? Tu nunca estás mais do que, não sei, 1 mês e meio num sítio, depois pegas nas malinhas e vais para outro sítio. Portanto, a não ser que faças parte de um fast contract num teatro na Alemanha, que é onde existem esse tipo de contratos, não é? O resto, na Europa inteira, tudo é feito com produções, com cantores convidados. Portanto, é assim que se passa. Portanto, eu estava nesta fase na minha vida a viajar com o bebê, a viver, ou seja, 1 mês e meio num hotel, num estúdio, depois vamos com as tralhas todas e com o bebê para outro sítio. Ou seja, estava a pensar na minha vida e um bocadinho frustrada com a situação, não é? Frustrada e cansada também, como deves calcular. Portanto, chega-me este convite e eu, olha, isto se calhar até pode ser interessante, não é? Porque apesar de a carga de trabalho que é estar no musical no West End, ao menos, olha, estou em casa e durmo na minha cama todos os dias e a minha filha pode estar em casa e ter uma rotina normal de uma criança sem estar a viajar constantemente. Portanto, olha, fui fazer as audições. Por que não? Fui fazer as audições e consegui o papel e pronto, olha, e foi assim que eu entrei no Fantasma da Ópera. E como é que foi a experiência depois do fan lá? Olha, foi uma experiência fabulosa, digo-te. Como te disse há pouco, era um mundo que eu desconhecia completamente. Obviamente que a forma de trabalhar no musical é completamente diferente de uma produção de ópera, não é? Portanto, aquilo é uma máquina, percebes? Estamos a falar de um espetáculo que está em cena há 30 anos, portanto, aquilo é uma máquina, tudo funciona na perfeição, não há nada que falhe, nunca nada falha naquele espetáculo. Tem N técnicos, são mais de 100 pessoas a trabalhar no backstage naquele espetáculo. Portanto, chegas a esta máquina muito bem oleada e tens que te integrar. E eu, uma cantora de ópera, integrar-se no mundo musical ao início é quase anedótico, não é? Ver que havia perguntas que eu fazia que as pessoas ficavam assim, mas não, de que mundo é que esta menina vem? Desde logo, a grande mudança é teres que fazer 8 espetáculos semanais, não é? Isto é impensável numa produção de ópera, não é? Portanto, isso para mim foi logo o primeiro grande desafio, é ter que cantar 8 espetáculos por semana. E há muita gente se calhar pensa, ai não, mas vocês fazem feedback. Pronto, posso-vos dizer que não fazemos feedback. Tudo é cantado ao vivo, não há ali nenhum tipo de backing track ou coisa que seja. Portanto, mas olha, foi uma experiência fantástica, porquê? Porque para já abriu-me horizontes e outras perspectivas que eu nunca imaginei. Interessei-me por outras formas de cantar, outras vocalidades, desenvolveu as minhas potencialidades como atriz, obviamente, de uma forma enfim, que um espetáculo de ópera, pelas circunstâncias do próprio espetáculo, desde logo porque não utilizamos microfones, não é? A parte dramática é sempre muito mais condicionada, por isso. Ou seja, para mim só foi de facto uma surpresa, daquelas surpresas que a vida te atira, que tu não estás à espera, mas que foi maravilhoso para mim. E obviamente estar num mega hit como o Fantasma da Ópera é sempre algo interessante, não é? E tu ainda há pouco falaste dessa vida de solista e a dificuldade que é. Hoje em dia, como é que o fazes? Como é que lidas com tudo? Olha, eu tive muitos anos no musical,
acabei por ficar durante muitos anos no Fantasma da Ópera, precisamente porque, olha, uma das razões principais, além de obviamente ser um grande espetáculo, das condições financeiras, também são importantes, não é? Mas uma das grandes razões é o facto de eu poder, as minhas filhas, entretanto eu depois tive outra bebé, de poder acompanhá-las enquanto elas eram muito pequeninas, não é? Portanto, este setting do musical, de saber o que é que vou estar a fazer durante aquele ano, isto para quem tem uma família é algo de fabuloso, não é? Porque podes planear, é como ter um trabalho das 9 às 5, percebes? E, portanto, durante estes anos em que as minhas filhas eram muito pequeninas, isto foi fantástico, não é? Porque permitiu-me ter uma vida e acompanhá-las, não é? Sem estar a deslocá-las completamente em viagens. Ora bem, elas agora já são um bocadinho mais crescidas. E hoje em dia, como é que eu lido? Elas só viajam comigo quando quando estão de férias da escola, não é? Porque agora já estão na escola, etc. Mas tenho uma nani que vive na minha casa e que me ajuda e que está aqui a apoiar quando eu não posso estar com elas. E quando eu tento evitar projetos muito longos em que tenha que estar fora de casa durante muito tempo, mas às vezes acontece. Por exemplo, o ano passado, antes da pandemia começar, eu estava a fazer um espetáculo na Grécia, estive lá mais ou menos 3 meses, e nessa altura estive fora de casa mas 3 meses, mas obviamente que ponho cláusulas nos meus contratos para poder vir a casa ou elas irem, portanto nunca fiquei mais 2 semanas sem as ver, percebes? Mas é uma logística muito complicada, obviamente. É Mas é complicado, possível, não é? A questão é possível. é possível com muita boa Dedicação. vontade, muita organização, mas não é fácil, isso não vou mentir, não é fácil. E como é que também como é que é tu cantar em Portugal? Ou seja, fizeste alguns concertos que, por exemplo, com a Gulbenkian, qual é a sensação a nível do público? Tens Olha, o feedback? eu vou te dizer, eu sempre tive esta preocupação de nunca perder uh, o meu trabalho em Portugal. Sempre incentivei os meus contactos com instituições portuguesas, desde o São Carlos, Casa da Música, Gulbenkian, outros teatros, orquestras, etc. Porquê? Porque isso dá-me um prazer enorme trabalhar no meu país, percebes? Obviamente que eu adoro ir a Portugal, adoro trabalhar em Portugal. E, por exemplo, quando estava no Fantasma, porque não podia de facto era um trabalho quase exclusivo, sofria e sofri bastante com isso, com não poder ir fazer coisas a Portugal, e senti que de facto durante esses anos que estive no musical perdi muitos contactos e a minha primeira preocupação assim que saí foi retomar os meus contactos em Portugal para conseguir continuar a trabalhar e graças a Deus consegui fazer isso com a ajuda também da Artway, que é a minha agência em Portugal, e conseguimos retomar e hoje em dia acho que pronto, já estou outra vez integrada no mercado de trabalho português, dentro daquilo também que eu posso fazer e que também me interessa fazer. E como é que foi essa ligação com a Artway? Quando é que começa? Olha, começou por acaso já há alguns anos, mas como te digo, quando começámos até eu ainda estava no Fantasma, portanto a minha agenda era muito restrita, quase que não podíamos fazer nada, mas começou de uma forma até muito engraçada, que foi, eu fiz o Candide de Leonard Bernstein no São Carlos e esse espetáculo foi transmitido em direto pela RTP como uma gala de Ano Novo. Portanto, foi transmitido e a Vanessa Pires, que é a diretora da Artway, viu essa transmissão e depois enviou-me uma mensagem de parabéns, muito simpática. Eu na altura não a conhecia e, e eu achei interessante. Eu também, sinceramente, não conhecia a Artway nessa altura, mas achei interessante a Artway. Comecei a investigar e começámos a falar e pronto. E foi assim que começou essa nossa relação. Depois, claro que se tornou interessante quando eu saí do Fantasma e de facto comecei a ter uma agenda para poder fazer concertos. Mas pronto, foi assim que começou essa relação.
E agora falando um bocadinho do CD, do teu CD. Era um sonho teu? É algo que tinhas já idealizado? Olha, o meu CD, mais uma vez, vem através da Artway. Ou seja, vem através da Artway neste sentido que a Vanessa Pires estava sempre a desafiar-me, a dizer-me: Lara, tu tens que ter um CD, tens que ter um CD, não tens um CD. E eu realmente, é uma coisa que eu nunca me preocupei em, nunca tive esse interesse, não é, interesse talvez não seja a palavra correta, mas enfim, nunca me despertou, não era um projeto imediato que eu quisesse fazer. E desde logo porque, para já, porque não tinha disponibilidade mental para pensar num projeto artístico interessante, porque tinha uma agenda tão carregada, não é, com performance, que de facto não encontrava tempo nem disponibilidade mental para pensar num projeto artístico interessante para ser gravado, não é? Vamos fazer um CD, mas claro que o CD tem que ter um projeto artístico, um programa que vale a pena fazer. Portanto, a Vanessa desafiou-me. Agora é que tem que ser, Lara, não podes esperar mais tempo nenhum. Olha, eu comecei a pensar, ok, então vamos lá pensar o que é que vamos fazer, que programa é que podemos de facto ter neste CD, uma coisa que seja artisticamente interessante. E pronto, foi assim que surgiu esta ideia. Esta ideia de fazer este CD que se chama Canção. Comecei a pensar em algo que pudesse, ao mesmo tempo, mostrar artisticamente onde eu me enquadro e onde eu me sinto bem como artista, que é neste momento um pouco, já não tanto como uma cantora lírica 100%, mas como uma cantora, ou seja, uma pessoa que faz diferentes estilos musicais, um, com qualidade, obviamente, um, e que tem uma curiosidade por muitos estilos, muitas artes performativas, e foi isso que eu tentei demonstrar neste CD. E portanto, eu acho que o programa demonstra flexibilidade um, e flexibilidade vocal e também mental como artista. E como é que tem sido o feedback das pessoas do CD? Olha, eu acho que o feedback tem sido muito bom. Em Portugal, não sei porque como eu não estou em Portugal, não sei muito bem o que é que está a passar aí, mas aqui em Inglaterra tem sido ótimo, tem passado em muitas rádios, o que é surpreendente. Eu fico muito feliz, não é? Porque o CD do programa fazem parte, por exemplo, fados com uma roupagem muito diferente do que estamos habituados a ouvir, como o Daniel Bernardes ao piano. E acho que conseguimos de facto ali uma coisa muito interessante, e isto para dizer que fico super feliz por ouvir fado em rádios inglesas, não é? É interessante que eles escolhem muito essa parte do CD para passar, ao Piazzolla também, obviamente. Portanto, está a correr muito bem. Temos tido, ainda agora sim, uma crítica numa revista russa, também muito boa, e portanto também só está ainda disponível há uma semana e picos, portanto acho que está a correr super bem. Bom. E acho que existe o que tu fizeste no CD é um bocado o oposto, mas a ideia que uma cantora lírica só pode ou só deve cantar aquele tipo de música. Achas que existe um bocadinho essa visão no mundo musical? Olha, não sei, eu acho que o que eu acho é isto, Micael, eu acho que hoje em dia ainda continuamos com esta coisa das caixinhas, não é? É muito, ou seja, as pessoas gostam muito de pôr rótulos nas pessoas, não é? Portanto, ela é cantora lírica, ela é cantora de jazz, ela é cantora de rock, enfim, e eu não gosto nada dessas etiquetas, percebes? Portanto, eu acho que nós devemos fazer aquilo que gostamos e que achamos que podemos fazer bem, percebes? Portanto, eu posso dizer que, obviamente, há estilos que eu agora canto que tive que aprender a cantar, tive que perceber como adaptar a minha voz. E aquilo que eu faço, aquilo, por exemplo, neste CD, é a minha interpretação
destes temas, percebes? Não é nem um canto lírico, nem um canto jazz, é o canto da Lara Martins, percebes? Portanto, mas é importante as pessoas também perceberem isto, ou seja, eu não acordei, não, de repente não comecei a transformar a minha voz sozinha para cantar outros estilos musicais, ok? Eu uso a minha técnica de base, que é a minha técnica lírica, de cantora lírica, e depois fui aprender outras técnicas para perceber de facto como é que a voz pode ser utilizada de uma forma segura, com outras vocalidades, outras texturas, etc. E conciliei tudo para cantar outros estilos musicais. Portanto, não acordei um dia, agora vou começar a fazer. Portanto, isto é tudo feito com muito trabalho e é tudo muito pensado e é de facto um projeto artístico a todos os níveis, desde a formação até à concretização. Portanto, é importante dizer isto, não é? Porque às vezes as pessoas pensam, e sabes porquê? Porque há esta coisa desta palavra que eu odeio, que é o crossover, que odeio esta palavra, porquê? Porque esta palavra está associada a artistas que, com todo o respeito, o crossover, pronto, de qualidade duvidosa, não é? Que têm vestidos muito bonitos e são muito bonitos e tal, mas que depois o crossover cantam mal ópera, ou cantam mal teatro musical, ou cantam mal. Portanto, eu testo essa palavra, ok? Portanto, eu não sou uma cantora crossover, eu sou a Lara Martins, pronto. Sim, Não sim. sei o que é, mas pronto, olha, já comecei a divagar, desculpa Não, lá. não, 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 à vontade, à vontade. Eu gostava também de saber a tua opinião de como é que tu vês a evolução do canto lírico em Portugal. Olha, estou muito feliz com o que estou a ver, obviamente, como tens também acompanhado, temos cantores líricos fabulosos hoje em dia, não é? Claro que o facto de termos tido muitas pessoas a saírem para o estrangeiro, não é? Até fazerem a sua formação lá fora ajudou bastante, mas também temos cantores líricos que fizeram a sua formação em Portugal e que têm carreiras fabulosas. Portanto, eu acho que hoje em dia, portanto, a geração de cantores líricos em Portugal é muito, muito boa, de muita, muita qualidade, e isso deixa-me obviamente muito feliz. Aliás, não só no canto lírico, na música em geral, não é? Eu acho que nós temos escolas em Portugal fabulosas, músicos fabulosos, professores fabulosos, e é pena que trabalham em condições muito difíceis, mas que nunca desistem, e isso é de facto uma coisa de louvar, e eu estou sempre muito, muito, enfim, grata agora falta-me a palavra, mas com uma admiração por estas pessoas que trabalham enfim, com chuva a cair lá dentro, nos conservatórios, sem condições, e conseguem inspirar alunos, depois saem as bandas filarmónicas, por exemplo, temos músicos que são formados de raiz nessas instituições culturais e que depois saem para as orquestras pela Europa e pelo mundo, quer dizer, nós somos um espetáculo, bravo, bravo. Eu gostava de saber alguns conselhos para os jovens músicos. Olha, eu vou-te dizer, eu acho que o conselho principal para um jovem cantor, jovem músico, é de facto sermos verdadeiros connosco, com o que nós somos, ou seja, não tentar imitar ninguém, olhar para outros músicos e outros cantores como inspiração, mas não para imitar. E isto quer dizer o quê? Quer dizer que nós temos que encontrar em nós, temos que ser sinceros e saber nos analisar o que é de facto o nosso ponto forte e trabalhar sobre isso, não é? Não tentar fazer coisas que, mas eu quero mesmo fazer isto, sim, mas se calhar a tua voz não dá tanto para aí, então não vamos insistir nisso. Pensa, o que é o meu ponto forte? O que é que de facto me distingue de outras pessoas? É isto, então é isto que eu vou apostar.
ok? Portanto, nós temos que ser sinceros connosco, saber o que são os nossos pontos fortes e fracos e, de facto, não imitar ninguém. Só assim é que vamos ser artistas felizes e realizados. Porque se estamos sempre a tentar ser coisas que nunca vamos ser, isso nunca vai acontecer, não é? E depois tentar, também uma coisa importante é sonhar é muito bom, mas também é muito importante ser realista, não é? Porque há coisas que nós sabemos à partida não vão acontecer, não é? Portanto, por exemplo, eu sei que nunca vou cantar no Metropolitan, não é? Mas quer dizer, se isso me vai deixar infeliz para a vida toda, ok, não vou cantar no Metropolitan, mas vou fazer outras coisas interessantes e também igualmente válidas a nível artístico. Portanto, isto também é importante, não é? Sabermos que somos limitados. Isto, atenção, que isto aqui não estou a dizer não devemos sonhar. Sonhar, obviamente, desejar sempre mais, mas também há de ser realista. Sim, sem dúvida. Olha, obrigado por ter aceito o convite. Foi um gosto. Obrigado eu, muito obrigada. E tudo bom para o In Music e para ti. Olha, obrigado.